Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui, mais um vídeo no canal, mais um vídeo trazendo aqui pra vocês Dragon's Dogma 2, um dos grandes lançamentos, pelo menos no início do ano, né galera? A gente ainda não tem datas confirmadas de alguns jogos, mas esse jogo aqui promete, ele tem uma fanbase bem rica também. Cara, vamos dar uma olhada em mais algumas novidades. Ontem no canal eu trouxe pra vocês um vídeo trazendo sobre 4 classes diferentes, uma gameplay. Era do Sorcerer, do Feiticeiro, do Warrior, do Thief, do Fighter. E agora, no vídeo de hoje, a gente vai estar dando uma olhadinha em como está funcionando o Trickster. Mais uma classe aí do game que a gente vai ter disponível para jogar. Vem comigo aqui para aprender tudo sobre ele. Vamos junto aqui, porque é mais uma vez um vídeo da IGN, né, galera? Eles trazem aí do IGN First, tem acesso antecipado, foram convidados pela Capcom. Vamos nessa. O Trickster é uma espécie de mágico, né, galera? Um performador de truques. Olha lá, legendinha automática aqui pra gente. O que precisar, eu vou pausando, beleza? Tá falando um pouquinho sobre as classes, né? Que a maioria é algo que você já espera: arqueiro, mago, ladrão, guerreiro. But what of the Trickster vocation? It was revealed as part of the Dragon's Dogma 2 showcase back in November, but little has been revelado em novembro, né, o Trickster. Beyond that quick 45-second look and a short description on the Dragon's Dogma 2 website. Tem, né? Fortunately, as part of our visit to Capcom, we got to sit down and play with the Trickster for about an hour, and I can confidently say that this. A tradução do Trickster ficou malandro aqui embaixo, velho. Da hora. É algo mais ou menos assim, a tradução literal, né? Então não tá errado, mas não é o que o pessoal aqui do jogo quer dizer, né? Com um malandro, mas eu acho que é tipo mais mágico mesmo. Um estilo de jogabilidade diferente de tudo que ele já viu num jogo de ação em mundo aberto. Interessante, né? Um deep dive aí no Trickster. Ó, essencialmente ele é um pacifista. Dano leve pra caramba. To that end, you also have a special ability called Suffocating Shroud that sends out your smoke in a wide area and draws a large amount of enemy attention towards you. So, the question is, why would you want to get a whole group of enemies swarming on you if you can't actually damage them? Ah, see, that's where the word Trickster comes into play. By using the Trickster's unique skill, Effigial Incense, you create a simulacrum, or a clone, for simplicity's sake. Caraca, velho, que da hora, mano. O clone tem vida, velho. And will disappear if it's killed, but you can also teleport the clone to you while it's still alive with the press of a button. This way, you can basically kite enemies to wherever you want, as long as you keep their aggro and keep your clone alive. So, you can maneuver a foe to get an environmental advantage, which is super important because the Trickster shines the brightest when there are cliffs, uneven surfaces, or other elements of the environment that can be used to your advantage. É verdade. Mano, que doideira. Vamos pausar já aqui, porque ele é basicamente um pacifista mesmo. Tipo, você cria um clone das sombras ali, é só uma névoa, né? E você atrai os inimigos com esse clone. O inimigo não consegue entender que você não é ele. A gente tá vendo muito bem, né? Uma névoa e tudo mais, mas o inimigo não consegue. Caraca, então, mano, a gameplay vai ser a mais monótona possível daqui a pouco, né? Porque você não tem tanta ação assim, mas você chama toda a agressividade dos inimigos pra você. E aí você consegue ajudar os seus aliados. Mano, legítima classe de suporte aqui pra quem gosta, né? Olha! Que isso? Criando umas... Que isso, mano? Mano! Não! Elusive Divider will create a wall of smoke that you can see through, but the enemy cannot. The final piece. Caraca, que da hora. Mano, olha isso, velho. Olha isso, você pode criar uma parede que você fica atrás dela, você vê normalmente, mas o inimigo que tá lá não consegue te ver. Então, pra você fazer um escape, por exemplo, aqui seria perfeito. O cara não conseguiria passar dessa área aqui. E ali a gente teve um exemplo também dele criando essa área num penhasco. Aí, a parada é a seguinte, dá pra atrair a galera pra dentro dessa área do penhasco que você tirar e ele cair? Eu acredito que sim. É por isso que vem o Trickster, né, galera? O enganador, o malandro, de certa forma, um mágico. Muito louco, velho. Muito louco isso aí, velho. Muito louco. Ó,
a technique that essentially Que allows you isso? to make an astral projection that you can Mentira. freely move around to scout the landscape for as long as your stamina will allow. Mentira, véi! While controlling the projection, so using elusive divider to give yourself some cover while using it in the heat of battle. Cara, uma gameplay is a good diferenciada idea. mesmo, viu? Crucially, you can float off ledges, Olha isso, véi. descend at will. Você pode fazer todo o reconhecimento de uma área antes de atacar. I'm sure you can Olha só. probably see why that might be Ah, useful. ó! When you combine all Mano, these funciona! Funciona, galera. Olha o que ele fez aqui. Ele trouxe essa aura espiritual, né? Que é uma das grandes habilidades também do Trickster. Ele trouxe pra área ali que ele criou, né? Uma área falsa do penhasco. Ele invocou um clone, e no momento que ele invoca o clone, os inimigos vêm correndo, olha só. E a galera vai caindo do penhasco, mano. Insano, velho. Pô, muito da hora, velho. Caralho, mano. Recall your clone so that it hovers over said environmental hazard, place a false floor underneath it with tricky terrace, then lure enemies close to the clone and use suffocating shroud to send all their aggro towards the clone, and then watch with glee as Os enemies cara throw themselves pulando, on the véi. edge. Ele deixou o clone voando lá em cima também. Olha aí. Muito bom, cara. Muito bom. Now, obviously, this is a lot of prep to go through, and it isn't going to be practical in every single situation, which is mas eu acho que dá pra utilizar sim. Ele falou que não vai ser muito prático em todas as situações. Mas na minha opinião, dá pra você parar e usar sim. Só é uma gameplay mais lenta, né? Buffing the strength of their pawn party so that they can do most of the heavy lifting. One such buff is Aromatic Resurgence, which supercharges your party, making them hit a lot harder. Olha aí, legal, ele também tem algumas habilidades que é basicamente buffs pra sua parte, né? No caso aqui, falou numa específica que eu até esqueci o nome aqui, Resurgence Aromático, uma ressurgição aromática. E nela você sobrecarrega seus aliados e eles causam muito mais dano. Mano, é o legítimo suporte mesmo. While I was playing for gameplay capture reasons, I had to make a mental note not to use this buff because my pawns would kill all of my foes before I got a chance to show off any of the more technical Caralho, tricks. eles ficam tão fortes que matam super rápido. The spell I saw of the Tricksters was Dragon's Delusion, which takes some time to cast, but brings forth an illusion of a dragon that terrifies the enemy that sees it, even large ogres. Mano, o ogro ficou com medo do dragão, velho. E ele perdeu muita vida, agora eu não sei se ele causou muito dano, cara. É o ataque mais forte dele, né? Olha o dragão de novo. Caraca. It took me a little while to fully grasp the aggro system, avoiding pulling too much aggro and not having a way demorou um pouco pra ele conseguir jogar bem com o Trickster. Once it clicked, I found it to be a uniquely satisfying vocation that brought to mind one of the core tenets satisfatória. of combat. It's not just about killing every enemy in the room, but how you kill every enemy in the room. It's an intentionally underpowered vocation that's designed to encourage creative thinking, to solve difficult combat problems. Uma vocação, uma classe pelo design, foi feita realmente para ser fraca, mas para você pensar e utilizar isso da melhor maneira possível, né? Para você ser criativo com as habilidades. É claro, mano, os caras vão se jogar no penhasco, pô, precisa de mais. Mano, muito foda, velho, muito foda mesmo, viu? In case you missed it, make sure to check out our 18 minutes of gameplay, covering 4 of the vocations. Falando dos 18 minutos de gameplay, a gente trouxe isso ontem no vídeo, né? Galera, insano. Gostei demais do que a gente viu aqui do Trickster. Tô ansioso pelo Dragon's Dogma 2. Capcom, vamos fazer aquela parceria de novo, né? A gente já fez aí ano passado com alguns games. Vamos fazer de novo porque eu tô ansiosíssimo pra esse game aqui. Galera, insano. Agora, uma coisa eu vou ser bem honesto com vocês. Não sei se, tipo, pra mim não faz o meu estilo de gameplay um Trickster, mas gostei do que eu vi aqui. Agora, se fosse pra jogar em grupo com mais 3 amigos, um poder fazer o Trickster, ser o suporte da equipe, seria insano, seria muito legal. Então, eu ainda acho que o maior erro desse jogo é não ter um cooperativo pra você jogar aí online e tudo mais, galera. Infelizmente. Mas é isso que a gente teve aqui por hoje. Eu acho que essa aqui seria uma classe perfeita pra você fazer num grupo de amigos, pra você ajudar eles na porrada, principalmente o pessoal aí que dá um dano físico, né, galera? Um guerreiro, um bárbaro, esse tipo de coisa. Mas enfim.
Espero que vocês tenham curtido o vídeo aqui. Se eu deixei claro pra vocês algumas habilidades que vocês não tinham entendido muito bem ainda também, manda aí nos comentários. É isso, galera, que vocês acharam do Trickster. Manda aí também, beleza? Tamo junto, valeu, um abraço e até mais.